Olá, meu nome é Adriano Godoy, eu sou consultor empresarial há mais de 20 anos no varejo. Vamos continuar o nosso curso do nosso treinamento de vendas. Sou também autor do livro Lojas, Motivos que as levam ao sucesso ou ao fracasso, publicado pela editora Quality Market do Rio de Janeiro em 2005. Livro interessante, se você ainda achar no mercado, ainda na editora já esgotou, mas você encontra ele em várias oportunidades de vendas aí no varejo. Vamos lá para o nosso treinamento. Nós estávamos falando sobre o vendedor que parece que vende, comparando com o vendedor que parece que atende. Você já viu a diferença, já entendeu o contexto. Vamos lá entender alguns detalhes sobre vendas. A gente vê muitas pessoas falando sobre vendas e muitos até falando teoricamente e tal. Venda de loja, você precisa ter uma vivência. Outro dia eu estava entrando numa loja, eu gosto muito de compartilhar a experiência para você entender o conceito, porque a gente vive isso no dia a dia, na prática. Não tanto venda offline, que é essa venda tete a tete, como a venda também online. A gente vivencia isso constantemente. Nós temos um curso falando sobre venda online e venda do corpo a corpo. Então veja só, outro dia eu entrei numa loja, entrei junto com um cliente, nós entramos juntos. E aí eu comecei a conversar com a gerente da loja. Nós estávamos conversando, 1 minuto, 2 minutos depois que nós estávamos conversando, esse cliente já estava ali na boca do caixa para pagar. E aí eu falei assim, não pode. Isso, você que vive de venda sabe do que eu estou falando. Aí eu falei com o gerente, você conhece aquele cliente ali? Ele é um cliente bom, me parece, né? Cliente bom, cliente eu já conheço, o seu fulano de tal. Eu falei assim, aborda ele, vai lá e reforça a venda, porque ele chegou comigo e já está comprando 2 peças em pouco tempo. Ele saiu para comprar. E se ele não comprar aqui, ele compra em outro lugar. Não é que você é um famigerado, nossa, que absurdo. Não, isso é normal. Ele vai gastar hoje, que seja aqui. Ela foi, abordou, fulano, Você ficou sabendo das novidades que chegaram, estou vendo se a bermuda, blusa, a roupa, não, short, não, quero ver, o que chegou aí, isso aqui, o que tinha acontecido? A vendedora não tinha mostrado e ele saiu para comprar. A gente precisa ficar muito atento com isso. Tem vários aspectos por trás disso, nós vamos abordar alguns aqui para vocês entenderem a pegada de vendas. Então o vendedor precisa estar muito atento quanto a isso, porque aquela pessoa, no final das contas, ele saiu com 2 sacolas cheias de venda, cheio de produto, 2 sacolas cheias de produto, e ele ia sair só com 2 bermudinhas. O vendedor não estava explorando, não é que é uma má vendedora, é uma boa vendedora, mas não estava explorando o potencial daquela venda. A gente precisa explorar ao máximo o potencial de uma venda. E quando porque uma venda às vezes ela é disfarçada, às vezes ela parece que não vai acontecer, mas ela está disfarçada. É um potencial que, se você explorar, você pode salvar aquela venda. Você pode fazer com que ela venda mais, porque se a pessoa foi para comprar, por exemplo, e comprou só o que tinha para comprar, só o que ele falou que iria comprar, e não houve nenhuma interferência da minha parte de tentar com que ele levasse mais uma coisa, que ele combinasse isso com isso, um produto com o outro e tal. Se eu não fizer isso, eu não cumpri o meu papel de vendedor, fui só um atendente, e o atendente não tem os tantos resultados quanto um vendedor tem. Então a gente precisa ter essa pegada, a gente precisa ter explorar ao máximo o potencial de uma venda para que ela possa ser bem aproveitada. A presença do cliente ali na sua loja, ele poderia ter em outro lugar, então nós já estamos muito agradecidos dele entrar ali, já somos muito gratos só por ele ter vindo ali. Então a gente precisa agora explorar o máximo da presença dele ali para que ele fique satisfeito. E olha, e quando ele compra bem, compra produtos que ele já identifica, porque se ele for ali, muitas vezes ele identifica com a sua loja, ele identifica com o seu produto, e às vezes ele tem outros lugares que ele não vai se identificar tão bem. Então você precisa explorar, porque se ele for em outro lugar, ele não identificou muito, mas se ele for em outro lugar que ele identifica, ele acaba gastando o dinheiro dele ali, e ele deixa de investir no seu negócio, e você perde a oportunidade de vender. Então a gente tem momentos de compra e momentos de venda. Eu costumo dizer que a venda, ela tem... Por que isso acontece? A venda é como se ela tivesse um DNA. Literalmente, é o DNA da venda. O que é o DNA da venda? D de desejo, N de necessidade,
A letra não preocupa não, eu estou traduzindo aqui para vocês. Desejo, necessidade e a é a ação de comprar. Então essas duas coisas. Então a ação de comprar é sustentada ou por desejo ou por necessidade. E eu digo para vocês, isso todo instrutor de venda sabe, e todo gerente sabe, as pessoas compram muito mais por desejo do que por necessidade. Então é preciso explorar esse DNA. Tem gente que vai na sua loja porque precisa ir, mas também está indo porque quer. Então, aquele cliente que eu estou dando exemplo, ele estava com desejo e com necessidade. Ele tinha necessidade de comprar bermuda. A menina explorou só a necessidade. Ela explorou parte do DNA. Ela explorou só a necessidade dele de levar 2 bermudas. Ela não explorou o desejo dele. Aí a gerente explorou o desejo. Você viu as novidades? Criou uma expectativa. Oh, não vi não. Aí ele foi para comprar aquele produto. Olha que coisa, né? Então você tem que explorar todo o DNA. Então a ação de comprar dele ficou mais ampla, porque explorou desejo e necessidade. Então, quando a pessoa está com desejo, com necessidade, venda. Porque ele vai comprar. Então, você precisa experimentar, as coisas precisam acontecer, você precisa explorar o DNA da sua venda. Mas outro dia uma vendedora falou assim, não, mas ele não ia querer. Eu falei com ela, para de decidir pelo cliente, dá ele a opção de te falar não. Mostra para ele, dá ele essa opção. Os vendedores decidem pelo cliente. Não, nem mostro não, porque eles não levam, é porque eles falam isso. Vendedor, o que é isso? O seu papel é explorar todo o DNA da venda para que as coisas possam acontecer. Então, ele precisa, ele quer, desejo e necessidade, são 2 coisas que estão por trás da nossa motivação de comprar, da nossa ação de comprar. Então a venda, meus queridos e minhas queridas, a venda tem um DNA, você precisa explorar. Tem hora que o cliente chega lá, ele não precisa, não é necessidade, mas ele quer, é desejo. É isso. Não tem vendedor que entra, cliente que entra assim, ele não precisa, mas quer. O que é que vai acontecer? Qual a dificuldade que você vai encontrar aqui? Essa venda aqui é mais fácil. Qual a dificuldade que você vai encontrar aqui para vender para ele? Ele fica indeciso. Eu não sei se eu levo. Aí tem tanta coisa para você fazer, mas um caminho é sempre o mesmo. Explore o desejo, porque ele está querendo. Ele não está tendo necessidade, então ele está na dúvida. Ele vai ter conta para pagar depois. E se ele está comprando no cartão, pode vender. No crediário é que a gente precisa ter mais certos cuidados. Mas no cartão, eu nem recomendo venda crediária, mas tem gente. Lógico que ainda pratica venda crediária, está tudo certo. Mas quem vende, quem explorar desejo, dá um motivo para ele comprar. Fulano, você quer saber? Você merece, você trabalhou, você pagou um preço para estar comprando esse produto é seu. Quer saber? Vou levar. Então por quê? Porque você explorou mais o desejo e ofuscou a real necessidade. Ele não tem necessidade de realmente levar. E as pessoas não compram basicamente por necessidade. Algumas compram mais por necessidade do que outras, mas basicamente o desejo prevalece. Até quem fala que compra só por necessidade, quando ele vai num lugar que tem o que ele gosta, você vai ver se a necessidade pesa tanto. Compra por desejo. Compra por desejo e é fato. Isso acontece demais na conta. Então está aqui. Desejo e necessidade. Precisa, não precisa, mas quer. Esse aqui precisa e quer, esse não precisa e quer. O outro é mais complicado. Ele precisa, mas não quer. É diferente. Esse aqui não quer, esse aqui quer, mas não precisa. Já esse aqui, ele precisa, ele está precisando, só que ele não quer, ele não é movido por desejo. Como é que vende para esse aqui? Sentimento de perda, escassez. Olha, esse produto com esse preço agora, nós vamos garantir para você essa semana, escassez. Porque essa pessoa é racional, ela é mais racional, aí ela vai pensar, está me vendendo ideia ou isso vai acontecer de fato? Ele vai começar, vai pôr uma pulguinha atrás da orelha dele. Então, você vai explorar mais a necessidade de que ele tem. Aqui você explora mais o desejo, aqui você explora a necessidade e põe um susto na necessidade. Vai na dor,
vai na dor, você vai perder. Isso acontece muito, a pessoa, por exemplo, às vezes ela está vendo um vestido na vitrine e tal, passou pela vitrine, não comprou, passou. O dia que você tira o vestido, ele fala assim, cadê aquele vestido, aquele meu vestido? Até o meu vestido. É porque ele estava com necessidade de comprar, mas ele estava adiando o desejo. Ele estava adiando pelo desejo. Mas ele quer, ele não quer, mas ele precisa. Explore a necessidade. Está certo? Então aqui você pode oferecer desconto. Desconto funciona aqui bem. Aqui não precisa não, aqui desconto faz diferença. Aqui desconto faz diferença. Promoção para aquele momento, com escassez, com tempo limitado, faz diferença nessa situação. Agora, quando a pessoa não precisa e não quer, não tem nem desejo nem necessidade, o DNA da venda aqui está difícil. A única chance que você tem para vender, essa venda que você perder não é tão assustadora. É você achar necessidade. É você falar, olha, sabe? Aí na hora que ele perceber que realmente ele não está convencido que precisa, mas se você convencer de que ele precisa, eu uso muito isso para vender consultoria. Eu encontro muito cliente aqui que está desse jeito. Então eu exploro a necessidade, vou na dor dele aqui, aí quando ele se convence, aí ele vai para esse nível aqui. Aí eu posso oferecer um desconto, uma condição especial para aquele momento, eu jogo uma escassez para que ele possa comprar. Tá certo? Então aqui você tem 4 tipos de pessoas, 4 estados de espírito para entrar na sua loja. Quem quer e precisa, quem precisa mas não quer, quem não precisa mas quer e quem não quer e não precisa. Você vai ter que usar técnicas diferentes para cada um, não adianta. Você tem que saber fazer a leitura com quem você está lidando. Outro dia eu estava numa loja, eu gosto de citar a experiência, eu estava entrando numa loja, estava com um cliente e tal, e eu estava vendo ele vender, até empresário, tá? Até empresário de pequeno lojista. Ele estava com uma pegada de venda muito boa, ele vende bem, de que espaço vende bem, só que ele vende, o estilo dele é para quem precisa, mas não quer. Então ele sempre trabalha desconto. Só que a menina que ele estava atendendo, a moça, ela queria, ela não tinha necessidade. Ele não trabalhou em decisão, ele perdeu a venda. E a menina estava gostando do atendimento dele. E aí ele estava só oferecendo desconto. Não era isso que ia convencê-la. Ela queria ser assegurada de que ela podia levar, que ela estava fazendo um bom negócio para ela, que ela ia gostar, que ela merecia, que ela merece aquele produto, que é para ela, que ela vai ficar linda, maravilhosa. Claro que ele é homem, vai ser difícil explorar esse lado, é até perigoso e não recomendado. Mas é por aí, é explorar o desejo. E ele estava explorando só a necessidade. O que aconteceu? Perdeu a venda. E ele nem sabe até hoje porque que ele perdeu, eu sei. Mas eu dei um toque. A gente sempre dá um toque, que são meus clientes. Meus queridos, continua conosco. Tem mais novidade aí, o melhor está vindo por aí.